Isso, cachorro, beleza? Bem-vindos ao canal. E hoje eu quero conversar com vocês sobre os meus escolhidos para a seleção brasileira. A convocação sai agora dia 1º, amanhã. Tô gravando dia 29, né? Ano bissexto. Tô gravando dia 29, então amanhã sai a convocação do Dorival Júnior. Serão 26 nomes chamados, né? O Brasil enfrenta em 2 amistosos difíceis, Inglaterra e Espanha, dia 23 e 26. São 2 jogos difíceis. Só que eu tenho uma coisa aqui, que amistoso vale muito para teste. Eu entendo que o Dorival vai montar uma espinha dorsal, é a primeira convocação dele, mas eu iria muito para novidade. Por exemplo, eu não convocaria Marquinhos e Casemiro nessa primeira convocação, embora eu tenha certeza que eles serão chamados, só não estarão presentes se machucarem, tá? Mas nas minhas eu não colocaria os dois nesse momento, até para testes, para ver quem tem potencial e etc. Mas eu acho difícil, tá? Só tô dizendo o meu lado. Mas antes de tudo, eu convido você a participar da nossa rifa, então, por favor, se você puder, vai ajudar demais, tá? 25 centavos por número, uma moedinha, 25 centavos por número, você concorre a um prêmio de 20 mil reais, né? Que engloba um iPhone 15, um AirPods, um Apple Watch, um PlayStation 5, uma TV de 50 polegadas, que o LED é da Samsung, tá bom? Você pode escolher o dinheiro também, não tem problema nenhum. Para quem adquirir mais números, 15 mil para o primeiro, 13 mil para o segundo e 12 mil para o terceiro colocado. Além disso, para quem comprar 50 reais ou mais em números, seu nome aparece nos créditos finais dos vídeos como uma forma de agradecimento também, como se fosse um clube de membros aqui do YouTube, tá bom? Bom, vamos começar aqui a nossa lista. Eu vou citar jogadores que não podem ser convocados, que estão contundidos nesse momento, tá? Alisson, Neymar, João Pedro. João Pedro pode até voltar, não sei se ele vai ser convocado, mas eu não coloquei na minha lista, mas ele tá se recuperando de uma contusão. Wanderson, Dodô, Caio Henrique, Militão, Joelinton, Gabriel Jesus. Todos estão contundidos nesse momento, por isso que não estão na minha lista, tá bom? Então serão 26 nomes, 3 goleiros, 4 laterais, 4 zagueiros, 7 meio-campistas, 8 atacantes, tá bom? Tá um acordo aí que foram 26 liberados para a Inglaterra e para a Espanha, tá bom? Então vamos para os goleiros, tá? Lembrando que o Alisson não está disponível. Os meus 3 goleiros escolhidos são Ederson, do Manchester City, obviamente o titular, o Bento, do Atlético Paranaense, como uma opção, e o Léo Jardim, do Vasco. Fez um campeonato brasileiro muito bom, né? Encerrou o ano com muita competência à frente do Vasco, foi um dos responsáveis pela não queda do Vasco, e eu acho que é um goleiro que merece uma chance. Poderia ser o Lucas Perry também, que tá bem no Lyon, né? Tava aí na classificação do Lyon na Copa da França, foi bem na disputa por pênaltis, mas eu coloquei o Léo Jardim, simplesmente porque eu acho que pode ser uma chance interessante, mas acho que vai ser o Lucas Perry, tá? Laterais direitos, Ian Couto, seria meu primeiro nome, e pelas contusões do Wanderson e do Dodô, né, e eu não sei como é que tá o Mike, porque o Mike tá jogando pouco esse ano, tá jogando mais o Marcos Rocha, o Mike só entrou em campo 3 vezes nessa temporada, eu acabei colocando o Danilo. Eu colocaria o Mike, mas como o Mike não está jogando, então coloquei o Danilo, tá? Lateral esquerdo. Você sabe, todo mundo sabe que me acompanha aqui, que geralmente eu escolho o Caio Henrique, né? Mas o Caio Henrique teve uma ruptura de LCA, de ligamento do joelho, tá indisponível. Então, meus 2 laterais esquerdos seriam o Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, e o Carlos Augusto, da Inter de Milão, tá? Tem até gente colocando o Samuel Lino, né? O pessoal tá colocando o Samuel Lino. Só que o Samuel Lino basicamente não joga, praticamente não joga de lateral. Ele joga muitas vezes como ponta esquerda e algumas como um ala pela esquerda. Pode até ser um nome interessante para ala, né? Jogador do Atlético de Madrid. Mas lateral numa linha de 4, eu não vejo ele jogando. Por isso que eu não coloquei. O Carlos Augusto, embora faça a mesma função na Inter de Milão, é mais lateral do que o Samuel. Tá? Por isso que a minha escolha é pelo Carlos Augusto, não pelo Samuel Lino, tá bom? Mas muita gente colocou aí o Samuel Lino, tá bom? Então, Guilherme Arana e Carlos Augusto, meus 2 laterais. Zagueiros, como eu disse, eu não colocaria o Marquinhos aqui na minha lista, então eu coloquei o Gabriel Magalhães, o Gabriel Magalhães do Arsenal, o Bremer da Juventus, o Murilo do Nottingham Forest, ex-Corinthians, e o Lucas Beraldo, ex-São Paulo, atualmente no Paris Saint-Germain. Seriam meus 4 escolhidos. O Murilo e o Beraldo obviamente precisam de testes de rodagem, por isso que eu colocaria os 2 e não o Marquinhos nesse momento, embora eu tenha certeza que o Marquinhos estará entre os convocados, tá? E eu não desgosto do Marquinhos, como muita gente fala, né? Muita gente já coloca o Marquinhos como enganação, que não tá bem. Realmente o Marquinhos não vem numa melhor fase, mas eu acho que nessa temporada ele tá melhor do que na temporada passada. Só não colocaria aqui por esse motivo, tá bom? Meio-campistas, novamente citando, não tenho o Casemiro na minha lista, tá? Bruno Guimarães, do Newcastle, André, do Fluminense, Douglas Luiz, do Aston Villa, Ederson, da Atalanta, João Gomes, do Wolverhampton,
Lucas Paquetá, do West Ham, e Andreas Pereira, do Fulham. Pô, eu fiz um vídeo com o Andreas Pereira na capa. Se eu não colocasse aqui, seria, né, uma hipocrisia da minha parte não colocar o Andreas Pereira, né? Então ele é o meu escolhido, né? Entre esses 7 meio-campistas, coloquei o Andreas Pereira. Pensei no Veiga, tirar um dos meio-campistas aqui mais defensivos e colocar o Veiga, mas nesse momento eu não chamaria, tá bom? Embora o Veiga seja um ótimo jogador, eu acho que ele precisava jogar pela seleção, estar em campo, não ser como o Diniz utilizou ele, levar e botar atacante no meio de campo e não botar o cara. Mas nesse momento os meus 2 escolhidos seriam o Paquetá e o Andreas Pereira, tá? Atacantes, Vinícius Júnior e Rodrigo do Real Madrid, Gabriel Martinelli do Arsenal, Endrick do Palmeiras, Vitor Roque do Barcelona, Savinho do Girona, em breve no Manchester City, Evanilson do Porto e o Pedro do Flamengo. Poderia tirar um deles e colocar o Galeno do Porto também, mas acabei escolhendo esses aqui. Inclusive não tá o Samuel Lino aqui na minha lista e nem o Galeno, mas acho que os dois eventualmente podem receber chances, tá? Não tem o Rafinha também, embora o Rafinha sempre esteja jogando bem aí no Barcelona. É só por gosto mesmo, acho que esses jogadores aqui precisam ser testados. Tem os 4 pontos, tem 3 centroavantes, né? Aliás, tem 4 centroavantes também, você pode variar o Vitor Roque no lado, o Endrick do lado, os dois como 2 atacantes também, mas eu acho que o Savinho fez por onde para merecer uma convocação. Eu acho que o Savinho precisa ser testado nesse momento como principal, né, reserva aí do Rodrigo e do Vinícius, junto com o Gabriel Martinelli. Então, assim, o Brasil tem muitos nomes, principalmente nos lados do campo, na parte ofensiva, né? Sempre tá aparecendo muitos jogadores, onde o Brasil mais forma jogadores é justamente nesses setores. Pontas, volantes e zagueiros, né? O Brasil vem formando muito nessas partes, agora fica esse decréscimo em laterais, meios ofensivos, né? Onde o Brasil mais tem dificuldades de formar jogadores, e um 9 matador, aquele 9 que a gente se acostumou, tá bom? Esses seriam os meus 26 escolhidos. Obviamente que para titularidade, eu acho que o Dorival vai para um 4-3-3, tá? Embora ele saiba jogar muito bem no 4-4-2, e eu acho que a seleção do Dorival, nessa minha escalação aqui, eu optaria por um 4-4-2, tá bom? Com Ederson no gol, Ian Couto, lateral titular, Guilherme Arana da lateral esquerda, Gabriel Magalhães e Murilo. No meio de campo, eu iria de Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Paquetá e Andreas Pereira, jogaria com os 2. E na frente, o Vinícius Júnior e o Rodrigo, igual fazem no Real Madrid, tá? Agora, como uma alternativa, poderia ser o Vinícius Júnior e o Pedro, o Vinícius Júnior e o Evanilson, o Vinícius Júnior e o Vitor Roque, o Vinícius Júnior e o Endrick, para ter um 9, né? Um 9 mais de movimentação com o Endrick ou o Vitor Roque, tá bom? Mas eu iria nesses 2. Num 4-3-3, Ederson no gol, Ian Couto e Guilherme Arana nas laterais, Gabriel Magalhães e Bremer no miolo de zaga, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Paquetá, Vinícius Júnior, Rodrigo, e à frente, como 9, o Pedro, tá certo? Esses seriam os meus 11 titulares, tá bom? Quem eu acho que o Dorival Júnior vai convocar, né? Esse aqui é o meu achismo, posso estar errado, obviamente, mas acho que será assim. Ederson, o Everton e Bento, tá bom? Ou o Everson, goleiro do Atlético Mineiro, ou até o Rafael, que jogou com ele no São Paulo, tá bom? Como uma alternativa. Mas o Ederson e o Bento, acho que é certeza. Tem também o Neto, que tá lá no Bournemouth, tá jogando bem, né? Então, pode ser. Mas acho que é Ederson, Everton e Bento. Nas laterais, acho que vai ser a mesma coisa. Ian Couto, Danilo, Guilherme Arana e Carlos Augusto, até pela falta de nomes nesse momento. A zaga, acredito que só muda, sai o Beraldo entre o Marquinhos, então Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bremer e Murilo, acho que serão os 4 escolhidos pelo Dorival Júnior. Meio campo, acho que ele vai de Casemiro, Bruno Guimarães, André, Douglas Luiz, Paquetá, Andreas Pereira e Rafael Veiga, acho que serão os 7 escolhidos dele. E no ataque, Vinícius Júnior, Rodrigo, Gabriel Martinelli, Endrick, Richarlison, Matheus Cunha, Savinho e Pedro, tá? Ou tira o Savinho entre o Rafinha. Eu acho que serão esses escolhidos aí. Richarlison e Matheus Cunha estão bem nesse momento, tá, gente? Por mais que na seleção eles não tenham rendido, lá na Premier League eles estão jogando bem. O Matheus Cunha tá fazendo uma excelente temporada pelo Wolverhampton, tá muito bem mesmo, tá? Tem bastante gols. Tem 11 gols nessa temporada, se eu não me engano. E o Richarlison começou a fazer gols, bastante gols aí depois da virada do ano, né? Tá muito bem nessa segunda metade aí pelo Tottenham. Acho que por isso eles até fazem por uma convocação de novo. Eles estão jogando bem, tá? Eu só não colocaria para testar esses outros meninos, que eu acho que eles precisam ser testados, né? Então eu acho que seria essa convocação. Ou aqui, talvez o Dorival tire o Endrick, não convoque o Endrick, convoque o Savinho e o Rafinha,
né, como nome, mas acho que o Pedro ele vai levar, tá? Porque ele foi muito bem com o Dorival no Flamengo e o Dorival acertou jogando o Pedro e o Gabigol juntos, tá bom? Mas eu quero saber a sua opinião, o que você acha, né? Você acha que faltou alguém dessas listas aqui que merecia ser citado? Lembrando que, novamente, Alisson, Neymar, João Pedro, Wanderson, Dodô, Caio Henrique, Militão, Joelinton e Gabriel Jesus estão indisponíveis nesse momento para uma convocação. Possivelmente o Gabriel Jesus e o João Pedro estejam disponíveis e até possam ser convocados, mas nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, eles estão machucados, tá? Mas eu não sei, daqui 20 dias eles podem estar disponíveis, ter voltado a jogar na Premier League, jogando bem, né? O João Pedro, por exemplo, seria meu escolhido como 9, porque ele tá numa temporada muito boa pelo Brighton, tá jogando muito bem, artilheiro do time na temporada, então poderia ser minha escolha, tá? Mas como ele tá indisponível, eu acabei deixando fora. Então, além desses, quem você acha que poderia merecer uma convocação, tá? Quem você acha que tá fazendo por onde aí? Diz a sua opinião nos comentários que eu quero saber, tá certo? A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus, um beijo, um queijo, até logo e tchau!